Meus amados e queridos irmãos, você está aqui no nosso canal, professor José Márcio, Estudos Bíblicos e Reviews. Estamos aqui para responder uma pergunta tão excepcional, tão importante, tá bom? A pergunta é: o que é a tão famosa busca do Jesus histórico? Tá certo? A busca do Jesus histórico, amados irmãos, ela é uma busca, tá certo? Do Jesus que de fato viveu na história, tá bom? O Jesus humano. Eles tentam fazer a separação, a divisão entre Cristo, o Cristo que nós acreditamos hoje, que pela fé acreditamos que Jesus era o Cristo, e ele tenta esvaziar essa messianidade de Cristo do Jesus, para saber como de fato Jesus viveu, agiu, etc, etc, etc. A busca do Jesus histórico, então, ela nasce ali no liberalismo teológico, por volta do século XVIII, com teólogos tais como o Reimarus, o F.C. Bauer, o Strauss, o Holtmans, entre outros, né? O William Wrede, entre outros teólogos, né? E Albert Schweitzer, ele foi um dos principais da primeira busca do Jesus histórico. Então, eu vou dividir aqui para vocês 3 buscas do Jesus histórico. A primeira, iniciando ali com o nosso querido Reimarus, ali no final do século XVIII, 1768, que o Reimarus morre, e ela vai até mais ou menos ali 1960. Né? Então, veja que ela perpassa muito tempo, né? Digamos que 100 anos de busca do Jesus histórico. Quando o Albert Schweitzer ele escreve seu livro, A Busca do Jesus Histórico, né? Ele então vai dizer a todos que escreveram sobre um Jesus que era de fato histórico, na verdade ele escreveu um Jesus à sua imagem e semelhança. Ao invés de descrever o Jesus que de fato viveu no século I, eles estavam basicamente escrevendo no espelho o que eles achavam, o que eles queriam que aquele Jesus fosse. Né? Então fizeram um Jesus à sua imagem e semelhança. Então, Albert Schweitzer, ele encerra a primeira busca de Jesus histórico, tá bom? Então entra a segunda busca do Jesus histórico. Já a segunda busca do Jesus histórico, amados, ela tem como principal nome o Rudolf Bultmann, que ele vai dizer o seguinte: na verdade, é impossível nós encontrarmos esse tal Jesus da história. Por quê? Porque a Bíblia é um livro cheio de mitos, e então é impossível. Para você ter uma ideia, o Bultmann ele vai dizer o seguinte: Jesus nunca ressuscitou, Jesus nunca curou ninguém. E alguém vai questionar: não, mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus curou, a Bíblia está dizendo que Jesus ressuscitou. E ele vai dizer: a Bíblia foi modificada ao longo da história, acrescentaram mitos à Bíblia para tentar explicar a fé deles. Então, esse processo de mitologização da Bíblia, onde eles tiram todos os milagres e toda a questão da messianidade de Cristo, e vai deixar apenas, segundo ele, o Jesus da história. Quando ele termina esse processo de mitologização, ele diz: ó, impossível encontrarmos esse Jesus. Isso nós já estamos aí no século XX. Mas os discípulos de Rudolf Bultmann, como Ernest Käsemann, eles vão então procurar fazer de novo aquela tão famosa busca do Jesus histórico. A busca do Jesus histórico, então, a segunda busca, é uma tentativa de reconciliar, de conciliar o Jesus da história com o Cristo da fé. Se a primeira é tentar tirar toda a questão de Cristo e deixar somente o Jesus da história, a segunda, por sua vez, ela vai se preocupar em tentar fazer uma conciliação para saber o que de fato era o Jesus. Então, a segunda busca de Jesus histórico também encerra com os teólogos dizendo, principalmente os alemães: é impossível encontrarmos esse tal Jesus da história. E então inicia ali a terceira busca, por volta do ano 1970, logo não tem muito tempo,
E essa busca, ela aproxima mais Jesus, ela vai fazer o seguinte. A primeira busca errou por quê? A segunda busca errou por quê? Porque eles tentaram separar Jesus do tempo onde ele viveu. Então você quer encontrar Jesus? Vamos pesquisar o judaísmo? Vamos saber como o judeu se comportava? Vamos saber em que casa o judeu vivia? Vamos saber a expectativa de vida de um judeu no primeiro século? Vamos saber em que cama um judeu dormia? Então, a terceira busca, nós temos nomes tais como N.T. Wright, nós temos nome tal como o John Dominic Crossan, nós temos o Jamie Dunn, né, tão famoso, Jimmy Dunn, que o James Dunn, ou Jimmy Dunn, ele escreve um livro, né, o Jesus Recordado, que foi lançado esses dias aí. Então, é excelente esse estudo. Então, das três buscas do Jesus histórico, a que eu entendo que seja a mais, que se aproxima mais, é a terceira busca, que é a que nós estamos vivendo. Teólogos como N.T. Wright, que escreveu esse livro, né? Ele é o organizador desse livro, ó. Jesus Histórico. O subtítulo é Critérios e Contextos no Estudo da Origens Cristã. Teólogos como o Craig Bromberg, teólogos como Craig Keener, que ele é muito famoso entre os pentecostais, o Daniel B. Wallace, que é um crítico textual, entre muitos outros teólogos, como Scott McKnight, é um teólogo terrível, terrível de bom. Então, esses teólogos aqui, eles vão simplesmente dizer, tem como sim nós encontrarmos o Jesus. O Jesus da história é aquele que é o Cristo da fé ao mesmo tempo. É Jesus e Cristo interligados, são um. Não tem como fazer separação entre Jesus da história e o Cristo da fé, porque eram um. Como nós dizemos, Jesus era completamente homem, Jesus era completamente Deus. Então, a tão famosa busca do Jesus histórico é isso, o Jesus histórico é isso, é uma tentativa de separar o Cristo da fé com o Jesus da história, mas teólogos como N.T. Wright, Jimmy Dunn, na terceira busca, disseram não, o nosso problema é que estamos separando Jesus do judaísmo, e quando nós aproximamos Jesus do judaísmo, nós vamos encontrar o Jesus da história, que é o mesmo Cristo da fé, tá bom? E tem outro livro aqui, do Larry Hurtado, Senhor Jesus Cristo, que vai também fazer essa tentativa de aproximação entre Jesus histórico e o Cristo da fé, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, para a glória de Deus.